Olá! A pesquisa que vou apresentar é intitulada de Entre os riscos de desastres e a sustentabilidade, a visão dos atores sociais em Baixo Guandu e Maria Ortiz, fase 1. Meu nome é Ruane Lobato, sou aluna de graduação de Relações Internacionais pela Universidade de Vila Velha, participei do Programa Institucional de Iniciação Científica como bolsista da FAPES, orientada pela professora doutora Tereza da Silva Rosa. Um dos maiores desastres ambientais do Brasil, se não o maior, foi o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Ele afetou cerca de 39 municípios que vivem ao longo do Rio Doce e cujas comunidades muitas das vezes são dependentes dele para seu sustento. Nesta pesquisa será apresentado 2 municípios da microrregião Centro-Oeste Capixaba, Baixo Guandu e Colatina, mais especificamente o município de Maria Ortiz, cujas comunidades construíram suas vidas na convivência com o Rio Doce. Devido a esses municípios estarem localizados na rota da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que está ligada ao projeto de modernização e desenvolvimento do país, suas comunidades podem sofrer com as vulnerabilidades e injustiças socioambientais. O plano de trabalho teve como objetivo geral analisar os registros orais das rodas de conversas transcritos dos 2 municípios, para compreender como a microrregião capixaba foi afetada, buscando analisar, comparar e registrar as principais consequências e desafios enfrentados pelas comunidades atingidas desses municípios durante o desastre e o pós-desastre, até a data da conversa e suas possíveis contribuições para se repensar a temática riscos e desastres no âmbito das políticas públicas. A pesquisa utiliza como objeto de análise transcrições de rodas de conversas realizadas com atores de ambos os municípios em 2019, separadamente sobre o tema. Buscamos, a partir da leitura das transcrições, analisar os enunciados que formam o discurso de cada participante. Para isso, foi feita a codificação do material coletado em palavras-chave, a fim de construir uma matriz analítica que nos permitisse identificar a frequência dessas palavras e fazer inferência, assim como extrair os possíveis significados contidos nas falas dos participantes. Foram confeccionadas em formato de tabela, separando da contagem as vezes que foram proferidas pelos pesquisadores. Para a primeira parte da tabela, foram utilizadas palavras pré-estabelecidas pelo tema da pesquisa, sendo essas comuns em discussões sobre risco de desastres. As palavras incluídas após a divisão clara da tabela, depois da palavra catástrofe, foram elaboradas com base no conteúdo das transcrições, que evidenciaram quais aspectos os atores consideravam mais importantes para a discussão, uma vez que as sugeridas pelo tema tiveram um alcance limitado para este assunto. Podemos constatar que os elementos mais mencionados e discutidos foram relacionados ao Rio Doce, sendo os principais pesca, peixe, rio e água. Os termos mencionados permitiram a percepção da importância e dependência das comunidades com o rio, sendo esse um dos pontos mais reforçados na fala dos participantes entrevistados. Também se verificou indícios de que os atores da roda acreditam que os impactos sociais do desastre foram agravados devido à forma como os responsáveis por consertar o problema e reparar os danos, por não admitirem a contribuição dos afetados durante o desenvolvimento da estratégia e elaboração da matriz de danos nas negociações, deixaram de contemplar vários atingidos com os reparos devidos, não cumprindo a função de sua criação. Por causa disso, eles apresentaram sua insatisfação com a fundação responsável e também o sentimento de desamparo pela pouca proteção fornecida pelo Estado para advogar por eles durante as negociações. A conversa foi centrada nos desastres e seus impactos nas comunidades do Rio. Logo, os saberes compartilhados pelos sujeitos foram principalmente voltados para o sofrimento do indivíduo na sociedade afetada e as consequências para a natureza que eles são dependentes. A pesquisa teve a intenção de apresentar as perspectivas dos atores de Colatina e Baixo Guandu, adotando da perspectiva de que o desastre foi todo o contexto, desde o rompimento da barragem até a estratégia de reparo e assistência, que não teve o alcance necessário, reforçando a ideia de que é necessária a participação e consideração dos atingidos durante a construção da matriz de danos e negociações. Como participante ouvinte online do seminário de 5 anos, pude constatar que algumas das falas dos palestrantes atingidos serviram de apoio à percepção dos atores sociais dos municípios desta pesquisa. Para finalizar, gostaria de agradecer ao UVV e à professora Tereza pela oportunidade e à FAPES pela bolsa concedida. Muito obrigada!